Bom dia, meus amados irmãos. Como é bom estarmos aqui nesta manhã, reunidos em torno da palavra do nosso Deus. Podemos declarar as suas maravilhas, anunciar elas dia após dia. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós somos curados, nós somos abençoados e fortalecidos. Por isso não podemos deixar de congregar. Se você tem a possibilidade, você não pode negligenciar isso. O bem que faz para a sua vida, o bem que faz para o seu lar, é estar no meio da congregação. O rei Davi chegou a dizer quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser uma alegria estar na casa do Senhor, quando nós nos encontramos com a nossa família, a família que nós vamos passar o dia eterno, como foi lido no texto de Pedro, né? O dia que não vai acabar. Aqui é o tempo sazonal da vida, né? Estamos aqui de maneira peregrina, mas vai ter um tempo que não está limitado a esse tempo, ao sofrimento desses dias, às lutas desses dias. Dia eterno, cheio de gozo, de alegria. Aqui é o lugar do treinamento, então, de convivermos, de termos essa comunhão, e Deus derrama da sua vida e suas bênçãos, enquanto o povo, Senhor, se reúne. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Então Deus se faz presente nesta manhã, o seu Santo Espírito habita em nós, dá uma liga nesse povo maravilhoso. Como é bom estarmos juntos. O pastor Paulo disse que nós estamos encerrando, mas a festa maior é à noite ainda, que nós vamos ter ainda mais uma palavra, e nós vamos fazer um apanhado de testemunhos de Atos dos Apóstolos, desse tempo que nós crescemos aí um pouco mais. Eu quero dizer que aquele que pregou o texto é quem mais cresce, porque tem a oportunidade de estudá-lo com maior profundidade. Espero que tenha edificado sua vida esse período aí de nossos estudos, né, das ministrações do livro de Atos. Convido você a abrir a sua Bíblia nesta manhã, aí no último capítulo, capítulo 28, a partir do verso 16. Paulo já em Roma, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso 16. E assim diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse, varões irmãos, não havendo feito contra o povo, nada contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.
Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Verso 31, juntos, vamos lá? Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema nesta manhã é chegando para vencer. Paulo está chegando em Roma. Não chega como os grandes comandantes, os grandes generais, que chegavam cheios de pompa, festa, uma grande recepção, uma escolta. Ele chega como prisioneiro. Paulo chega escoltado, algemado, mas jamais derrotado. Paulo chega sombraceiro, vitorioso, para cumprir a sua missão. A chegada de Paulo não é uma fatalidade dos judeus que o perseguiram, nem a covardia dos romanos que não o soltaram. A chegada de Paulo a Roma é o propósito de Deus. Era lá que Deus queria o apóstolo Paulo. Paulo está chegando em Roma, não para ser mais um prisioneiro de César à espera de uma sentença, mas chega para vencer, para impor a graça do Evangelho à casa de César e todo o seu império. Afinal de contas, o império das trevas não pode suportar o reino da luz. Paulo está chegando em Roma, não para lamentar o esquecimento de uns, a ingratidão de outros, e nem para ser pesado a ninguém, mas para fazer de Roma o quartel-general, de onde influenciaria o mundo de sua época e as futuras gerações. Paulo está chegando em Roma. Não há medo, não há temor, não há covardia, não há desespero, há convicção, há fé, há controle, há propósito, há poder. Paulo está chegando em Roma. Ele está muito motivado. É o seu momento, é a coroa do seu ministério. Ele desejou estar ali. Roma estava nos seus planos. Ele escreveu aos romanos que esse era o desejo dele, um dia estar com eles. Um dia estar ali, testemunhar de Cristo Jesus na sede do império. Estava nos seus planos. A exemplo do cavalo de Troia, Roma não está levando um prisioneiro romano para dentro das suas muralhas. Está levando o maior missionário que a história já viu. Era uma bomba para o império levar Paulo para aquele lugar. Uma grande burrice para quem queria dominar. Ali estava o grande missionário Paulo. Os romanos estavam levando para Roma um campeão,
com uma mensagem poderosa, anunciar a Cristo. É hora de vencer. É hora de vencer. Paulo não ficou ocioso em Roma. Ali em Roma ele pregou o evangelho de maneira livre. Escreveu cartas aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon. Nem tampouco esteve sozinho. Com ele foi Lucas na viagem. Aristarco, o macedônio, estava com ele. E durante o período que ele esteve em Roma, Timóteo várias vezes foi vê-lo. É Timóteo que vai levar a carta aos Filipenses, depois aos Colossenses, depois, mais tarde, a Filemon. Epafrodito vai visitá-lo, está registrado em Filipenses. Inclusive, o serve por muito tempo. Tíquico. E, por fim, quando ele está terminando sua jornada, ele lembra de João Marcos, aquele jovem que havia abandonado a primeira viagem. Paulo ficou angustiado com aquilo, mas o coração de Paulo estava largo para o perdão, para a graça, e sabia que ele era muito útil para o ministério. Nem tampouco Paulo desperdiçou tempo. Diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 12, que tudo que aconteceu com ele, as prisões, sim, porque podíamos traduzir que suas prisões, é o que está registrado em Filipenses 1,13, tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana. Isso significa que era um prazer estar algemado ao lado de Paulo e poder receber os doces ensinos da palavra de Deus. Eu imagino soldados dizendo assim: me põe na escala. O cara é uma lenda. Em uma noite eu aprendo o que eu não aprendi a minha vida inteira. Eis que, afinal, por caminhos mais que misteriosos, o desejo de Paulo foi realizado. Ele havia escrito aos Romanos, capítulo 1, versículo 15, anos antes: estou pronto, ou seja, eu estou preparado. Eu estou focado, estou motivado para isso. Estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Tudo que aconteceu na vida de Paulo, Paulo estava se preparando para o grande dia. Era o tempo de ir para a capital das capitais, o centro do poder, o centro da influência mundial. Esse era o melhor lugar para ele estar. Aqui nós vemos a vitória, não de Paulo, a vitória da palavra de Deus. A palavra de Deus está em Roma agora. A palavra está em Roma. Paulo está em Roma. O ápice do evangelho, o fim de Atos, que começou em Jerusalém, termina de maneira gloriosa, ou muda seu capítulo, em Roma. Paulo chegou em Roma. E para que ele chegou em Roma? O que Paulo iria fazer em Roma? O Senhor Jesus já tinha dito que ele iria testemunhar em Roma. A palavra testemunha aqui, ela tem primeiro dois significados principais. Primeiro, ele ia abrir a boca. Ele ia influenciar pela perspicácia do seu conhecimento do evangelho. Ele ia testemunhar. Testemunhar não é viver de maneira reta diante dos ímpios. É abrir a boca e proclamar. Isso é testemunho. A ponto de, se necessário for, entregasse sua própria vida para ser esse testemunho. Então, primeiro, Paulo abre a boca para proclamar o seu testemunho. Segundo, Paulo vai morrer em Roma, testemunhando de Cristo Jesus. É o lugar do ápice do seu ministério. Queria que você acompanhasse comigo aí os versos. Quero trazer algumas lições sobre esse testemunho de Paulo em Roma. Primeiro versículo 16, a sua liberdade para testemunhar. Jesus falou com ele que ele iria para Roma, certamente, quando ele estava aprisionado. Diz que o Senhor Jesus pôs-se ao lado dele
e diz: coragem, Paulo. Você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar em Roma. Fica tranquilo, Paulo. Tudo que vai acontecer com você, nada vai conseguir te fazer mal. Você vai chegar em Roma. Naufrágio, prisão, injustiças, uma víbora que o pica. Nada disso vai parar você. Eu tenho um propósito com a sua vida. Versículo 16, que Paulo chega em Roma e ele é permitido morar numa casa alugada por sua própria conta. Ele tem que pagar suas contas. Paulo diz que nunca foi pesado a ninguém. Nunca foi pesado a ninguém. Paulo tinha a arte de fazer tendas, ele aprendeu esse ofício, de onde ele tirava o seu sustento. Era um homem que tinha uma vida rude, muito simples. Paulo nunca preocupou em construir grandes casas, grandes estruturas, se aprisionar a este mundo. Ele era um homem livre para testemunhar de Cristo. Há muitas coisas que nós fazemos neste mundo que nos aprisionam e nos impedem de testemunhar de Jesus, porque nós estamos tão focados em conquistar as coisas deste mundo que perdemos o porvir. A possibilidade de sermos uma testemunha viva de Cristo Jesus. Muitos de nós querem trabalhar, querem chegar no ápice do seu trabalho com a aposentadoria, comprar uma propriedade distante e se esconder. Quando Deus te chamou para testemunhar de Cristo nesta vida. E você se esconde da sociedade, dizendo assim: agora eu preciso curtir a aposentadoria. Férias de crente é a glória. Aposentadoria de crente é a glória. Quando nós temos uma mente deturpada por este mundo, nós passamos a seguir os rudimentos dele. E achar que nós estamos fazendo algo grandioso. Perdemos o propósito para o qual Deus nos colocou aqui. Bom, Paulo tem a liberdade de testemunhar. Não ficou preso numa cadeia, estava sob a guarda de um soldado que era responsável pela sua vida. Paulo, pelo contrário, era a pessoa que menos corria risco agora em Roma, porque ele era protegido por um soldado, um alto soldado de cadeia, um homem habilitado para proteger o prisioneiro. Paulo não podia ser morto naquele momento. Não havia uma sentença sobre ele, estava sob a guarda romana. Havia um processo. Esse soldado deveria, depois de um certo tempo, apresentar o apóstolo Paulo vivo. Era a sua missão. Dia após dia, trocavam-se as algemas, um novo soldado aparecia ali. Paulo tinha liberdade para testemunhar. A liberdade não está ligada a ir e vir. Se a sua mente não é cativa a este mundo, ao pecado, você é a pessoa mais livre de todas. Quando prenderam Lutero e levaram para a dieta de Worms, um concílio do qual ele estava sendo julgado, e inquiriram que ele rejeitasse todos os seus ensinos, abandonasse aquilo que ele estava firmado, a sua fé, voltasse atrás das suas decisões, para que então fosse perdoado pelo romanismo. Ele disse: não é justo, não é honesto agir contra a própria consciência. A minha mente está cativa à palavra de Deus. Eu sou homem livre porque eu posso pensar. Eu posso expressar. Eu não posso ser conduzido a uma prisão na mente. Paulo sabia em quem estava firmado. Segundo, verso 17 ao verso 20, não apenas a liberdade de testemunhar, mas a urgência do seu testemunho. Paulo não perdeu tempo, assim que chegou em Roma, 3 dias depois. Bom, Paulo não podia sair das estruturas da prisão, ou seja, da sua casa, ele estava limitado a um espaço, já que ele não podia ir nas inúmeras sinagogas que haviam em Roma. Possivelmente Aristarco e Lucas foram instrumentos
para ir chamar os principais autoridades judaicas para um bate-papo. Paulo chama, está aí no versículo 17, convocou os principais dos judeus. A palavra não é convidou, é convocou. E diz, ele queria ter um tempo com esses homens. Agora é um tempo de fazer a sua defesa perante eles. Ele havia sido aprisionado, chegou em Roma e rapidamente ele queria justificar a sua presença ali. Aqueles judeus não viram em Paulo crime algum, uma vez que Paulo foi aprisionado por causa de denúncias e quem os havia colocado na cadeia eram os judeus. Autoridades lá de Jerusalém, que o perseguiu por muito tempo. Por causa deles, ele ficou preso 2 anos, esquecido lá em Cesareia Marítima. Paulo, quando chega em Roma, ele veio debaixo de um libelo, um documento judicial que mantinha o preso sob custódia por 2 anos, para que os seus acusadores apresentassem demais acusações, que ele se defendesse e o processo se encerrasse. Se não houvesse acusação em 2 anos, o processo era extinto, o prisioneiro era solto. Era o prazo de prescrição. Então Paulo chega e diz o texto, 3 dias depois, convocou os principais dos judeus. Quando se reuniram, disse, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, queriam soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim crime nenhum, passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso a esta cadeia. Bom, então Paulo chama essas autoridades e ele passa agora a fazer a sua defesa. Olha, ninguém achou crime. Inclusive, Félix não teve a capacidade de me condenar, mas me manteve preso. Pórcio Festo assume, não tem capacidade de me condenar, apesar dos acusadores estarem ali. Eu estive perante o rei Agripa, também não fui condenado. Mas como a insistência era pela pena de morte, se eu voltasse a Jerusalém eu seria morto. Eu apelei para César, para me defender. Então Paulo também está dando notícia para os romanos o seguinte, para os judeus que estão em Roma. Nenhum dos primeiros governadores ousaram me condenar. Era para dizer, aqui também não serei condenado. Aquilo era um testemunho perante a consciência daqueles homens. E ele se defende assim, olha, não tendo nada de acusar a minha nação, apesar de todo o sofrimento, porque os anciãos das sinagogas representavam praticamente o governo da nação. A nação ela não era instituída naquele contexto, era extremamente religiosa. Não havia um governo político civil naquele tempo, não havia rei sobre Israel. Estavam debaixo do Império Romano. Então, apesar de ser injustiçado, eu não tenho nada contra o meu povo, contra a minha nação. Eu não vou apresentar queixa contra as autoridades, ou seja, eu fui injustiçado e eu não vou reclamar. Verso 20, é pela esperança de Israel que estou preso. E olha interessante que Paulo, desde o capítulo 23, ele vem falando desse tema. Capítulo 23, versículo 6, diz o seguinte, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, outra de fariseus, clamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Você vira a página aí, capítulo 24, versículo 14 e 15.
Diz assim: porém confesso que segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus, os nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esse atende, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Capítulo 26, versículos 6 e 7. Olha, o apóstolo Paulo, ele está relembrando isso. Ó. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos serviram a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almeja alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Paulo agora defende, é pela esperança de Israel que eu estou preso, não é pela acusação. Quem era a esperança de Israel? Interessante que às vezes nós afirmamos que era testemunho sobre a ressurreição. Essa é a consequência da esperança. A esperança era o Messias. Eu estou preso por causa do Messias, por causa do Cristo, do prometido, aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo. Este é o testemunho. Nessa urgência, Paulo dá um testemunho. Ele está prisioneiro pela esperança de Israel. E essa esperança tinha nome, Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Escândalo para os judeus. Salvação para os gentios. Não apenas a urgência. Terceiro, verso 21 a 22 agora. As implicações do seu testemunho. Paulo é um missionário injustiçado pelos homens, mas conduzido por Deus. Os líderes vão declarar, olha, não recebemos nada. Ninguém mandou para Roma uma denúncia. Ninguém mandou uma carta para a sinagoga dizendo, olha, se chegar em Roma um prisioneiro chamado Paulo, ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Não recebam como irmãos. Pelo contrário, acusem ele aí perante César para que ele seja condenado à morte. Nada chegou. Versículo 21 e 22. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso nesta cadeia. Então lhes disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer irmão que vos anunciasse ou dissesse de ti mal algum, contudo, nós queremos ouvir o que está acontecendo, porque em todo lugar, se ouve que essa seita cresce. O cristianismo havia espalhado por todo o império já. Não recebemos carta nenhuma. Como os judeus estavam debaixo do Império Romano, havia algumas preocupações. 2 governadores haviam praticamente inocentado Paulo. Encaminharam para Roma dizendo, olha, ele só está sendo encaminhado para César porque ele apelou para César. Porque, do contrário, ele não era passível, não tem crime no homem. Se 2 governadores não condenaram, qualquer judeu que fosse perante o tribunal de César para denunciar, corria risco de perseguição, retaliação de Roma. Dessa forma, praticamente eles estavam silenciados. Paulo foi muito sábio ter apelado para Roma, apesar de todos os transtornos da viagem. Eles não teriam sucesso, porque o processo que chegou em Roma não tinha nada, e os de Roma não acusavam. Mas eles tinham noção. Aqueles judeus eram perspicazes, eram serpentes, eram víboras mesmo. Paulo era conhecido em todo o império, em todos os lugares, naquele contexto. Ele era considerado o perturbador de Israel, porque ele entrava nas sinagogas, ele ensinava Jesus a partir dos profetas, aquilo confundia os judeus, e sempre arrebanhava muitos
gentios e alguns judeus. Essa seita que é impugnada, verso 22. A experiência do cristianismo em Roma já era forte, apesar que os líderes não admitiam até aquele momento. Dr. F. Bruce, em seu comentário, ele diz o seguinte, que a esta altura os líderes dos judeus não falavam a verdade. Seria impossível não estarem familiarizados com a igreja cristã em Roma, uma vez que sabemos da carta de Paulo aos Romanos, que ali existia uma igreja vitoriosa, de onde tinha saído, por exemplo, Priscila e Áquila. Frutos desta igreja. Quarto, o conteúdo do testemunho. Verso 23 está aí o registro. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, Paulo fez uma exposição. Como é que foi a exposição dele? Diz que em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Testemunho do reino de Deus, persuadindo com respeito a Jesus. Quem é o reino? De qual reino esse testemunho? E diz que ele parte desde os profetas, ou seja, Paulo não iniciava na história do Novo Testamento, mas ele ia na fonte, onde estava a base da fé daqueles judeus, para anunciar, esclarecer, persuadir a respeito de Jesus. Olha, tudo o que os profetas falaram era a respeito dele. Era a respeito dele, as coisas referentes à pessoa de Jesus. Então, quando fala sobre as coisas referentes às pessoas de Jesus e o reino de Deus, são coisas sinônimas. Quando você fala sobre o rei e sobre o seu reino, você está falando sobre a mesma coisa. Essas eram as implicações. E Paulo se incumbiu de mostrar isso, o verdadeiro cumprimento da lei mosaica que estava em Cristo. Ele é o cumprimento da lei. É sobre essa esperança que nós estamos alicerçados. Ele é o cumprimento. A fé dos ancestrais, a fé cristã, ela está baseada exatamente na fé dos ancestrais. O cumprimento da promessa. Aconteceu o derramamento do Espírito. Aconteceu que o Messias já veio. Veio para que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quinto, a reação da fé e da não fé diante do testemunho. Isso nós vamos encontrar o tempo todo, quando nós pregamos a palavra de Deus. Há duas reações, a reação da fé e da não fé. Aqueles que creem, recebem, e aqueles que rejeitam. Diz que Paulo procurou convencê-los disso. Mas do verso 24 ao verso 27, diz que houve alguns que ficaram persuadidos. Outros, porém, continuaram incrédulos. E aí, o bando dividiu. Uns creem, outros não. Então ficaram divididos. Então Paulo, vendo aquele contexto, ele cita o profeta Isaías, havendo discordância entre eles. Diante da rejeição da mensagem, alguns creram, poucos creram, mas uma grande rejeição da mensagem. Diz que eles começaram a dissolver-se, a desperdiçar, a despedir-se dele. Paulo então divide os judeus. Ele coloca agora brasas vivas nas suas cabeças, e ele relembra dos escritos aí do profeta Isaías. Está lá no capítulo 6, a partir do versículo 9. Às vezes nós lemos esse profeta só até o versículo 8, né? A gente costuma ler só até o verso 8, mas há uma continuação sobre o ministério do profeta Isaías naquele contexto, quando ele tem a visão do templo. E o Senhor, e agora quem há de ir por nós? Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele é um missionário sendo enviado para alguém que não vai ouvir. Alguém que não vai receber. Ele recebe uma missão de pregar uma mensagem poderosa, transformadora, para gente que não vai aceitar essa mensagem.
Gente que vai rejeitar a mensagem. Anos antes, o próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 12, verso 37 a 43, se apropria das palavras do profeta Isaías. Paulo se apropria de novo aqui, mas eu vou ler o de João, que diz o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podia crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, se convertam, sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. De quem Isaías falava? De Jesus. Quando Jesus cita lá em João 12, ele estava dizendo: olha, ele falou que eu ia fazer isso e que vocês não iam crer. Contudo, muito dentro das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entre os judeus que compreenderam a mensagem de Paulo, assim como durante o ministério de Jesus, mesmo tendo sido persuadidos pela palavra, continuavam empedernidos nos seus corações. Continuaram rejeitando. Era mais cômodo permanecer na ignorância, resistindo à verdade, para não perder os seus títulos, os seus lugares na sinagoga. Isso descreve a estupidez e o embotamento espiritual do povo de Deus. A situação é tão desesperadora, tão angustiante, que Paulo assim expressa. Ele cita o profeta Isaías: vocês estão cegos. Quanto tempo eu estou pregando o evangelho? Mais uma vez, os judeus rejeitam o evangelho. E aí entra sexto aspecto aqui, sexto testemunho, o propósito do testemunho de Paulo. Era para a rejeição mesmo dos judeus, mas era para a salvação dos gentios. Ele era o apóstolo dos gentios. E o verso 28 diz assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Os brasileiros ouvirão, aleluia! Você está entendendo aí? Chegou aqui. Tem gente que vai ouvir. Vai receber com fé. Vai abandonar tudo por causa de Cristo. Veio para o que era seus. Os seus não receberam. A salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles ouvirão. Paulo está replicando as palavras do início do seu ministério. Lá em Atos 13, verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. A quem primeiro? Aos judeus. Eles mais. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo inicia seu ministério no livro de Atos e termina seu ministério no livro de Atos dizendo do propósito do seu ministério. Pregação, testemunho perante os judeus, rejeição dos judeus, aceitação dos gentios. Interessante é que Lucas gastou pelo menos 8 capítulos do livro de Atos para registrar as últimas experiências de Paulo, desde Jerusalém, sua prisão, a sua viagem a Roma. E qual que era o propósito de gastar tanto tempo escrevendo sobre isso que aconteceu, que ele poderia usar menos detalhes? Por que Lucas gastou quase que um terço, praticamente, do livro de Atos para registrar? Era para revelar a rejeição da nação judaica para com o Messias, a mensagem da cruz.
e mostrar os frutos entre aqueles que não conheciam nada sobre Deus. Os totalmente deturpados e ignorantes, que deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Onde as famílias da terra estão sendo agora benditas, abençoadas, porque estão fazendo parte da família de Abraão. Então, revela aqui que tanto os líderes de Jerusalém como os de Roma confirmam o seu caráter de apóstata da fé verdadeira e genuína, pois rejeitaram a Cristo, rejeitaram a maior figura da igreja daquela época, que era Paulo, e o seu evangelho. Apesar de Paulo ter sido recebido com alegria pelos gentios e sido protegido nesse período, até pelas autoridades romanas. Então, do verso 25 ao 28, é esse caráter duro do coração dos judeus, mas a recepção dos gentios. Essas palavras de Paulo revelam o desgosto que ele tinha de ver a sua nação cega. De ter pregado o evangelho e eles continuarem cegos. Amados, nós não temos a obrigação de converter ninguém, de convencer ninguém. Nosso papel é testemunhar de Jesus. Mas é natural que quando nós pregamos em nossa própria terra ou em nossa própria casa, e esses rejeitam o evangelho, há um desgosto no nosso coração muito grande. Mas não é por isso que a semente é desperdiçada. Então nós falamos para os vizinhos, nós falamos para os inimigos, falamos para os que estão mais longe. E todos aqueles a quem o Senhor Jesus morreu na cruz, receberão esta mensagem. Serão uma terra boa. Tem gente que a gente não tinha nem ideia. Impossível esse crer. Mas Deus designou para a salvação. Nós somos instrumento para levar semente. E houve salvação. A partir daquele momento, a acolhida dos gentios dava o norte para o ministério da igreja cristã. Até então, a grande preocupação dos crentes era falar de Jesus para quem? Judeus. A partir daquele momento, os crentes não vão visitar mais as sinagogas. Vai para o mercado, vai para a feira, vai para a casa de César. É por isso que o evangelho chegou até nós. Sétimo, Paulo conclui com as glórias do testemunho. Versículo 30 e 31, diz que por 2 anos Paulo permaneceu em sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. No mundo, em deserto, em secura espiritual, onde tiver uma gota d'água, as pessoas atravessam para procurar. Paulo, se estivesse solto, ele poderia rodar pela cidade de Roma, procurar os lugares mais movimentados, possivelmente ele ia pegar as praças, o lugar onde o povo estava reunido. Paulo está trancado na sua casa. Mas o Espírito de Deus estava trazendo as pessoas até Paulo. E diz que pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos, nos anos 60 e 61, possivelmente foi o período que Paulo ficou preso. Nesse período, como não apareceu novas acusações, o libélulo prescreveu. Mas nesse período, patrocinado por soldados romanos, dia após dia ali acompanhando, Paulo pregou por 2 anos o evangelho em Roma. 2 anos, pessoas indo, sem impedimento algum. Paulo não foi pesado para ninguém. Paulo tinha liberdade de movimentos na sua casa, mas não tinha liberdade na cidade. Então,
Se ele não tinha liberdade, ele escrevia. Ele fazia a mensagem caminhar. Timóteo, leva a carta, Timóteo. E agora Paulo usa o correio de Deus para fazer a mensagem seguir. O verso 31 resume o ministério de Paulo. Pregação do reino de Deus, ousadamente, sem impedimento algum, ensinando coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Após esses 2 anos, Paulo é solto. Paulo é solto. Venceu o período. A tradição conta que anos mais tarde, aproximadamente 4 anos mais tarde, Paulo é preso novamente e morto. Quando ele é decapitado. Como nós não temos todas as informações, mas grande maioria dos historiadores e comentaristas bíblicos registram uma cronologia básica da vida e do ministério do apóstolo dos gentios. Teríamos mais ou menos assim a sua vida. No ano 32 da era cristã, Paulo tem um encontro com Cristo, se converte. No ano 35, ele faz sua primeira visita a Jerusalém. Está registrado em Gálatas 1,18. No ano 46, ou seja, praticamente aí 13 anos depois, Paulo faz a primeira viagem missionária. Inclusive passando por regiões perto de onde era o seu lugar de nascimento. No ano 48, ele está de volta para a igreja que o enviou, Antioquia. E ele vai novamente a Jerusalém, quando ele tem que enfrentar, a fé cristã está enfrentando os conflitos com os judaizantes, que querem circuncidar todos os gentios. E aí Tiago, num parecer sábio, não impôs outro jugo, e diz que esse foi o concílio de Jerusalém, boa decisão. No ano 49 ainda, Paulo faz a segunda viagem missionária. Ele visita a Síria, a Cilícia, outono de 49. Naquele ano ainda, no inverno, ele vai passar de novo. E vai agora fazer Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Lá em Listra ele foi apedrejado. Mas nessa segunda viagem, agora ele vai lá na cidade que ele foi apedrejado, para pegar um jovem para a sua caravana, chamado Timóteo. Paulo está levando Silas na viagem e pega mais um jovem. No verão daquele ano, do ano 50, ele tem uma visão em Troade. Ele quer ir para a região do Mar Negro, Bitínia, ele quer pegar a região do Oriente, mas Deus quer o do outro lado do mar. A visão é um varão macedônio que está dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entende a visão e diz que imediatamente ele junta a tropa e parte. E ali ele vai até Corinto, vai fazer Tessalônica, Filipos, Corinto, Atenas, testemunhou em Atenas. No ano 52, eles estão retornando desta viagem, Paulo vai parar em Jerusalém. No ano 52, ele se ajeita e faz a sua terceira viagem. Aí ele visita a Síria, Cilícia, Galácia, Éfeso, no ano 53. E ele fica lá dos 53 a 56, capítulo 19 e 20 de Atos é registrado esse tempo de Paulo ali. Ele pôs Éfeso aos pés de Cristo, e a cidade caiu, todo o domínio das potestades e principados da cidade. A deusa Diana dos Efésios foi envergonhada. Os ourives, os vendedores de nichos da deusa Diana foram confundidos e o evangelho prosperou e Éfeso se tornou o grande centro missionário. Essa terceira viagem, dali ele visita a Macedônia, faz a sua última viagem, na verdade, para Jerusalém, quando ele é preso, no ano 58. No ano 58 ele é preso em Jerusalém. De lá ele é levado para Cesareia, ano 58 ainda, em junho daquele ano. Ele fica preso até junho do ano 60, 2 anos. Em agosto daquele ano, ele faz a viagem para Roma.
que vai de agosto a fevereiro. Uma viagem longa. E ele chega em fevereiro ou março de 60 em Roma. Ele é prisioneiro, passa ali a primavera, até o ano de 63, quando Paulo é solto. O texto termina aqui, mas a história registra que Paulo foi solto naquele ano. Depois, ele fez outras viagens. Paulo tinha o desejo de levar o evangelho à Espanha. A gente não sabe. A gente sabe que nasceu comunidades cristãs naquela época, já nessas regiões. E no ano 66, ele é preso novamente em Roma. E entre o ano 67 e 68, Paulo é executado em Roma. Inclusive, no ano 67, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Capítulo 4 em diante, quando ele fala sobre a sua prisão, os últimos dias, o desejo de ler a palavra, o frio, o inverno está chegando, e que ele já estava completado a sua missão, ele só estava guardando a coroa, que estava guardada para ele. Concluindo, meus irmãos, Paulo estava preso, estava acorrentado, mas a palavra de Deus estava livre, corria livremente, livremente. Suas mãos estavam amarradas, mas a graça de Deus não deixou sua boca amordaçada. Abra a boca, Paulo, e testemunha. Fala, Paulo. Todos os dias Paulo tinha um alto-falante na cidade. O homem que passava 24 horas algemado com Paulo tinha a missão agora de fazer o evangelho conhecido na cidade. Quem é o próximo turno? E assim a guarda pretoriana foi ouvindo o evangelho. Ele era um ministro zeloso e fiel, capaz de suportar qualquer dificuldade, mas jamais ser silenciado. O problema de hoje não é o barulho dos ímpios, é o silêncio dos crentes. Esse é o problema hoje. Vamos indo como ovelhas mudas perante os tosqueadores, quando Jesus disse assim, abre a boca e fala. Eu os enviei para falar, para testemunhar. Se Paulo não pode viajar, ele pode escrever. Se mandaram para você, hashtag fica em casa, use suas mídias para fazer Jesus conhecido. Use o que você puder para fazê-lo conhecido. O livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que termina sem uma conclusão. Na verdade, é o único livro que não termina. O grande historiador Justo Gonzalez, ele diz que, em vez de terminar com ponto final, o livro de Atos termina com reticências. A história continua. Atos 29. John Stott, grande escritor e pastor, escreveu: os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo. A palavra deles vai se espalhar até os confins do mundo. O propósito de Lucas, ao registrar o livro de Atos, era mostrar como o evangelho, anunciado inicialmente por iletrados, pescadores, liderados por Jesus, saíram de Jerusalém. E em 30 anos, do vilarejo de Jerusalém, ganhou o Império Romano. Ganhou o Império Romano. A capital do Império chegou. Ninguém podia imaginar. Nem aqueles homens que iniciaram aquele negócio. Nem o dia que Pedro acendeu o pavio no seu sermão em Jerusalém. 'Inflamado. 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 'Inflamado.
3.000 pessoas se converteram naquele dia. Foi um boom, mas nem ele imaginava tamanho crescimento. Paulo está em Roma. Chegou para vencer. Sua missão está sendo cumprida. E ele resume ela. Versículo 31. Pregando o reino de Deus. Amado, você está em Roma. O que você tem feito com o evangelho que foi entregue? Paulo está em Roma, pregando o reino de Deus. Diz o texto, com toda intrepidez, com ousadia, com coragem, com bravura, com vontade, com entusiasmo. Ele não está desanimado porque a jornada está acabando. O verso de Paulo todos os dias é: esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e eu me regozijo nele. Esse é um dia bom para se viver. Um dia bom para pregar o evangelho, um dia bom para se alegrar, um dia bom para amar, um dia bom para fazer Jesus conhecido. Esse é o dia. Não importa se tem sol ou se não tem sol, se está chovendo, se está fazendo frio, se é de noite, se é de dia. Há tempo e fora de tempo. Insta, prega a palavra, quer ser oportuno, quer não. Exorta, repreende. É a ordem dada a Timóteo. Com toda intrepidez. Ele está preso, mas diz que ele prega sem impedimento algum. Nós estamos livres e muitas vezes nos calamos. Estamos amarrados pelos nossos pecados, pela nossa preguiça, pelo comodismo. E não abrimos a nossa boca para pregar esse evangelho transformador. Até parece que não fomos picados pela graça de Deus. Não fomos infectados pelo céu. Porque temos dificuldade de falar dele para as pessoas. Sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Resultado. A guarda pretoriana ouviu o evangelho de Cristo Jesus. Quem teria coragem de pregar para os guardas da guarda pretoriana? Os altos oficiais. Às vezes nós temos dificuldade de pregar para uma pessoa muito simples. Mas a guarda pretoriana ouviu o evangelho. A casa de César conheceu a Cristo. Paulo é livre. Os romanos estão aprisionados ao evangelho agora. Levaram o cavalo de Troia para Roma. A igreja de Roma, fortalecida, tem um apóstolo em Roma. Notícia se espalha. Entusiasmo para pregar o evangelho. Um povo extremamente orientado doutrinariamente. Paulo escreveu uma carta poderosa, a carta aos Romanos. Um povo doutrinado, poderoso para testemunhar na capital do império. Motivado, um apóstolo está aqui. Ele não veio para nos envergonhar. Ele está disposto a morrer por Jesus. Se tinha crente de prateleira, crente calado, a turma começou a se levantar em Roma. Paulo não pode ir para a Espanha, eu posso. Paulo não pode ir para o Oriente, eu posso. Entusiasmo. Suas cartas edificaram igrejas da sua geração. E até hoje continua falando. Em Roma fez discípulos. Continua. Vamos orar? Baixe sua fronte. Aquilo que o Espírito de Deus falou com você nesta manhã. Coloque a sua vida diante dele. A pergunta é: o que isso tem a ver comigo, Senhor?
que isso tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver comigo? Onde o Senhor quer mover, Senhor? Onde o Senhor quer mover? Como o Senhor quer me usar? Talvez a melhor palavra para nós nesta manhã é: Senhor, tira as algemas que nos prendem, que nos impedem de testemunhar de Ti. Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, falhos, pecadores, indignos de carregar o nome do Senhor. Quantas vezes temos negado testemunhar de Ti diante das nossas famílias, dos nossos amigos, no nosso trabalho, na escola, na sociedade? Quantas vezes nos calamos? Oh Senhor, tira toda a dureza do nosso coração, letargia, tira, ó Deus, nossa falta de entusiasmo. Venha, ó Deus, nos despertar como igreja do Senhor, para anunciá-lo entre os povos, a vivermos e sermos testemunhas vivas. Somos gentios, recebemos de graça precisamos levar. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã, aviva a Tua obra, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé, vamos entoar um cântico. With